E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje é sobre Pedro Lucas Schweizer, atacante de 22 anos, que tem sido especulado aí como novo jogador do Cruzeiro. Ele pertence ao Internacional, jogou o último Campeonato Paulista emprestado ao Mirassol e tem negociações avançadas com o nosso clube. Pelo que foi noticiado pelo Samuel Venâncio da Itatiaia, quem estava conduzindo a negociação com ele era o André Mazuco, que era diretor de futebol do Cruzeiro e foi embora para o Santos. Então a possibilidade dele vir para o Cruzeiro ainda existe, mas depende da aprovação do técnico Felipe Conceição e também aí dessa negociação do Cruzeiro de quem será o novo diretor de futebol. Mas falando sobre a carreira, o Pedro Lucas é cria da base do Internacional, clube que defende lá desde 2015, quando estava no Sub-17, e ele começou a aparecer com algum destaque aí nas competições nacionais na temporada 2018, que era o último ano dele na base, né, na categoria Sub-20. Nessa temporada ele joga 30 partidas e marca 12 gols. Aí tem partida pelo Brasileiro Sub-20, pela Copa São Paulo, pelo Brasileirão de Aspirantes e pela Copa da Federação Gaúcha. Inclusive o Pedro Lucas fez parte do plantel do Inter, que ganhou 2 vezes o Brasileirão de Aspirantes, tá? Em 2017 e 2019. Nesse ano ele não tinha mais idade para jogar no Sub-20, então ele podia jogar apenas as competições Sub-23 ou do time profissional. O Pedro Lucas marca o seu primeiro gol. Foi num jogo contra o Juventude, lá em Caxias, que ele entrou no segundo tempo e balançou as redes num gol muito fácil, né? Era ele o gol, não tinha nem goleiro. Mas ele teve algumas outras oportunidades no Gauchão, jogou 2 partidas da Libertadores daquela temporada contra Palestino e Alianza Lima, mas o Internacional tinha muitos atacantes naquele momento, né? O Paulo Guerreiro era o titular, o Rafael Sobis, que tá aqui no Cruzeiro, tava naquele elenco, assim como Bruno José e William Potker, também jogadores do Cruzeiro, faziam parte daquele elenco do Internacional, que ainda tinha o Trellis, o Jonathan Alves, o Nico Lopes. Então no final das contas o Pedro Lucas, por ser um jogador da base, foi pro final da fila, não teve muitas chances no Brasileiro e naturalmente passou a jogar o Brasileirão de Aspirantes, né, que é um torneio aí para atletas sub-23, e ele inclusive faz o gol do título, tá? A final do Brasileiro de Aspirantes foi um Inter e Grêmio, né, e o único gol da partida decisiva foi do Pedro Lucas. E ele acaba fechando a temporada com 26 partidas e 5 gols marcados, apenas um pelo time principal, aquele no Gauchão, mas ele teve apenas 6 oportunidades como titular do time principal do Internacional. Era um jogador que realmente ficou ali escanteado como última alternativa do elenco. Para não repetir o problema, em 2020 o Internacional resolveu emprestar o atacante, e assim no primeiro semestre ele foi para o Figueirense, onde jogou 18 partidas e marcou 3 gols. Os 3 foram no Campeonato Catarinense. O Figueirense, que vivia já uma crise institucional, inclusive com problemas entre torcida e diretoria. Mais de uma vez foram noticiados ataques da torcida ao próprio elenco de jogadores, e numa dessas o Pedro Lucas deixou o clube e foi reemprestado então para o CSA, que também estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele estreia justamente entrando no jogo contra o Cruzeiro pela 10ª rodada, e ele faz um gol de cabeça, que naquela oportunidade sacramentou a vitória dos alagoanos por 3-1. Ele seguiu sendo um reserva que entrava às vezes, e 3 jogos depois ele entra faltando 15 minutos do jogo contra o Figueirense e marca, né, lei do ex ativa na vitória por 3-0. Ele tem uma pequena sequência como titular do time na virada do turno, mas não consegue marcar, volta a ser reserva, né, o CSA tinha a figura do Paulo Sérgio como seu artilheiro naquele momento, e vindo do banco ele marca um gol na goleada por 5-1 contra o Confiança, volta a balançar as redes do Cruzeiro no jogo no Independência na 29ª rodada em que ele foi titular, e seguindo nessa sina de às vezes um reserva utilizado, às vezes começar jogando, ele balança também as redes do Náutico na última rodada da Série B. Então ele fecha a temporada com 43 partidas e 8 gols marcados, sendo 5 gols em 25 atuações pelo CSA. Volta para o Internacional para essa temporada 2021, onde é novamente emprestado, dessa vez para o Mirassol, que disputou o Campeonato Paulista. Por lá ele jogou 15 partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. E esses gols foram marcados aí nos duelos contra Ituano, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Com o término do Campeonato Paulista, em que o Mirassol foi eliminado pelo São Paulo na semifinal, foi uma boa campanha do time amarelo, o Pedro voltou ao Internacional, onde não tem muita perspectiva de ser utilizado. Inclusive o contrato dele com o Inter encerra em dezembro desse ano, o que seria um facilitador para essa negociação, né? Provavelmente o Internacional liberaria o atleta para o Cruzeiro sem custos, mantendo aí uma fatia dos seus direitos econômicos para uma futura negociação. O que eu penso do Pedro Lucas é que é um atacante que tem sim alguns recursos, ele é um jogador de 1,85 m, ele tem presença de área, mas ele tem alguma qualidade para fazer uma tabela, para sair da área, não é um exímio artilheiro, né? Os números dele deixam isso bem claro, mas é um cara que tá aí com seus
22 anos e tem mostrado por diferentes clubes que ele é capaz de ser uma peça útil de elenco. A questão é, o Cruzeiro precisa de outro atacante que se prove peça útil de elenco? Aí eu já acho que não. O titular do Felipe Conceição tem sido o Rafael Sobis. A gente tem como primeira alternativa o Bissoli, que fez gol na última partida. Além disso, o Marcelo Moreno é atleta do Cruzeiro. A gente tem a figura do Thiago, né, que tá aí no elenco também, mas não deve ser aproveitado. E ainda tem o Zé Eduardo, que tá afastado pelos problemas cardíacos, mas que em algum momento tem a possibilidade dele voltar a ser utilizado, até porque os exames foram promissores nesse sentido. Então o Pedro Lucas me parece ser mais um atacante que não necessariamente resolveria o problema do Cruzeiro e seria mais um cara que provavelmente oneraria a folha salarial. E nesse caso especificamente, como o presidente do Cruzeiro parece apostar demais na figura do nosso treinador, tem que ser dada a palavra dele mesmo. Você vai utilizar esse atleta ou não vai? Porque se ele falar que quer usar o Pedro Lucas, que é um jogador que casa com a ideia de jogo dele, beleza, vamos contratar o cara, mas aí a gente tem que abrir mão de alguns. Você não pode ter 5 jogadores disputando uma posição no elenco, porque isso é burrice, né? Além de você ter sempre ali um titular e um reserva sendo utilizado, você vai ter 3 camaradas gerando prejuízo financeiro e ainda ficando insatisfeitos porque não jogam. Então o Cruzeiro precisa acertar esse tipo de aresta aí no planejamento, né? E só trazer o jogador se realmente ele for utilizado. Não acho que o Pedro Lucas seja um jogador ruim. Em outro contexto, até acho que poderia ser uma aposta interessante. Por exemplo, se o Cruzeiro busca ele para a próxima temporada, eu não vejo isso como algo necessariamente ruim, não. Até porque o Rafael Sobis vai aposentar no final da temporada, o Bissoli tá aqui só emprestado no final do ano, também vai embora. Então talvez para o planejamento de 2022 o Pedro Lucas encaixe bem nessa ideia de time do Cruzeiro, até porque a gente não sabe também o que vai acontecer com o Moreno, com o Thiago e com o Zé. Então nesse contexto em que o Cruzeiro já tem uma penca de centroavantes, eu não traria, mas considero que é um jogador interessante para a gente manter em observação e que talvez vindo para a temporada 2022 poderia ser uma aposta mais interessante e poderia até nos dar mais retorno tendo uma sequência de jogos. Tá colocada a minha opinião sobre Pedro Lucas, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se pensam que ele é ou não uma boa contratação. Se tiver nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fica à vontade, deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!